Oi, gente bonita! Estamos começando mais um Mete Bola. Tô tendo que dar uma improvisada aqui no, no meu plano de fundo, porque o meu estúdio está um pouco inutilizado. De último episódio aconteceu muita coisa. Eu tive Covid, quase morri. Mentira, não quase morri, fiquei bem, assim. Bem, entre aspas, não desejo pra ninguém, porque é ruim pra caramba. Mas já estou 97,3% recuperado. E enquanto eu tava em isolamento, pude acompanhar muita coisa de esportes, como vocês sabem que eu gosto de ficar deitadinho assistindo televisão, assistindo esportes. Eu comecei a passar mal no dia 14, não no dia 14, não, no dia 5 de junho, que foi a final de Roland Garros. 14 foi o número de taças no Grand Slam francês que Rafael Nadal levantou. Assim como o Real Madrid foi campeão pela 14ª vez da UEFA Champions League em Paris, o seu torcedor mais ilustre, Rafael Nadal, foi campeão do torneio de tênis da França pela 14ª vez também. Ele agora abre dois títulos de vantagem em relação ao Djokovic e ao Roger Federer no número de Grand Slams conquistados. Estava em quinto lugar no ranking mundial, subiu para quarto com essa conquista. O ranking mundial tem um novo líder, o russo Daniil Medvedev, assumiu a primeira posição no lugar do Novak Djokovic. Isso já tinha acontecido no início do ano, mas foi só por uma semana. Agora ele retorna, o Djokovic caiu para terceiro, porque em segundo lugar está Alexander Zverev, ele que chegou às semifinais de Roland Garros contra o Nadal, mas no final do segundo set ele teve uma torção muito forte de tornozelo, vai ficar fora por algumas semanas do circuito, provavelmente não disputa o Wimbledon, que é o próximo Grand Slam em Londres, na grama sagrada. Eu sou suspeito para falar, é a minha superfície favorita, aqueles como se eu jogasse tênis, né? Mas é que eu gosto mais, dá mais velocidade pra bolinha. O rei da grama, Roger Federer, não vai disputar, ele ainda tá lesionado. O Nadal também disputou Roland Garros lesionado, tava tendo que tomar injeção no tornozelo para poder jogar, e mesmo assim foi campeão, o que mostra a superioridade dele. Afinal, foi um absurdo, foi um atropelo contra o norueguês Casper Ruud, número 6 do mundo. A gente teve título brasileiro da Beatriz Haddad Maia no WTA 250 de Nottingham, também na grama. Entre um Grand Slam e outro, as quadras elas geralmente vão se alternando. Por exemplo, antes de Roland Garros, a maioria dos torneios é em saibro. Depois, entre Roland Garros e Wimbledon, é na grama. E depois volta pra quadra em função do Grand Slam dos Estados Unidos, que é o último. A Beatriz Haddad Maia foi campeã em Nottingham. Ela foi a primeira brasileira a ganhar um torneio dessa categoria depois da lendária Marista Bueno. A Bia Haddad Maia agora vai jogar Wimbledon também. Vamos ficar na torcida para ela trazer e o mais longe possível na competição, mas se Deus quiser trazer esse grande slam para o Brasil. Quem também nas gramas de Londres, mas a grama do futebol não vai muito bem, é a seleção inglesa, uma das favoritas da Copa do Mundo, vice-campeã da Eurocopa no ano passado, e que corre sério risco de rebaixamento na Liga das Nações. Com o final da temporada de clubes, foi a vez das seleções disputarem as primeiras rodadas da Liga das Nações da UEFA, divididas em 4 grupos, em 4 divisões de 4 grupos cada. E no grupo da Inglaterra, que é o grupo da morte da competição, né, tem ainda Alemanha, Itália e Hungria. A líder é a Hungria, por incrível que pareça, com 7 pontos. A Alemanha vem seguido com 6. Depois de golear a Itália por 5-2, a Itália, que depois de ficar fora da Copa perdeu por 3-0 para a Argentina em Wembley, na finalíssima. E agora tomou 5-2 da Alemanha em Mönchengladbach. E por último, a última do grupo, a Lanterninha, correndo risco de rebaixamento, a seleção inglesa fez apenas 2 pontos. Quem também corre o risco de ser rebaixada é a seleção da França, que num grupo com a Croácia, a Áustria e a Dinamarca, sem último lugar com 2 pontos também. Então, acho que antes da Copa do Mundo, ainda tem mais 2 rodadas, as 2 últimas rodadas da Nations League. Vamos ter. Até lá, nós podemos ter surpresas entre essas seleções favoritas a serem campeãs mundiais, podendo dar uma reconfigurada no jogo de forças para a Copa do Mundo do Catar, que já tem mais
os 3 últimos países definidos. O país de Gales derrotou a Ucrânia na repescagem europeia. A Austrália derrotou os Emirados Árabes na repescagem asiática e enfrentou o Peru na repescagem mundial, derrotando a seleção peruana, o Peru que tinha disputado a última Copa. Ficou de fora dessa, e na outra repescagem a Nova Zelândia perdeu para a Costa Rica. A Costa Rica, último país classificado para o Mundial do Catar, em novembro. Copa do Mundo do Catar, que essa semana quase viveu um episódio de tapetão, como os protagonizados pelo Fluminense aqui no Brasil. A seleção chilena tinha entrado com um pedido de cassação dos pontos conquistados pela seleção equatoriana, que inclusive está no grupo A junto ao Catar, a Holanda e a Senegal. O Equador foi acusado de escalar um jogador irregularmente, ele que supostamente tinha nascido no Equador, mas os chilenos conseguiram documentos que provavam que na verdade ele tinha nascido na Colômbia, e isso gerou um burburinho, a possibilidade do Equador ser desclassificado. E caso o Equador fosse desclassificado diretamente, a Itália poderia ocupar essa vaga, já que é o primeiro país melhor classificado no ranking da FIFA sem vaga no Mundial. Ou então, caso os pontos fossem cassados, entraria o Chile, que mesmo tendo ficado em 7º lugar, quem ficou em 5º foi o Peru, classificado para repescagem, em 6º a Colômbia. O Chile, ficando em 7º, conseguiria essa vaga do Equador em função desse novo cálculo dos pontos, das partidas jogadas, ou não, por esse jogador Brian, alguma coisa do tipo. Mas a FIFA negou esse pedido. O Chile, eu não sei se vai recorrer, mas caso eles tivessem acatado esse pedido e o Equador recorresse, a decisão seria às vésperas da Copa do Mundo, que poderia pôr em risco o principal produto da Federação Internacional de Futebol. Aqui no Brasil, nós tivemos, desde o último episódio, o sorteio dos confrontos da Copa do Brasil, recheados de clássicos. Eu acho que nem na melhor das hipóteses, nem o mais otimista poderia imaginar uma rodada de oitavas de final tão boa. Eu acho que acaba valorizando a competição. O Corinthians vai enfrentar o Santos, o São Paulo vai enfrentar o Palmeiras, o Goiás vai enfrentar o Atlético Goianiense e o Fortaleza e o Ceará vão se enfrentar. Além desses 4 jogos, os demais têm 3 confrontos entre Minas e Rio de Janeiro. O Cruzeiro vai enfrentar o Fluminense no reencontro da torcida com o goleiro Fábio. O Botafogo vai enfrentar o América e o Flamengo e o Atlético vão se enfrentar. O Flamengo, que demitiu o técnico Paulo Souza e contratou o Dorival Júnior, que estava no Ceará, e hoje já conquistou a primeira vitória sob o comando do Dorival. Ele provavelmente vai se recuperar no Brasileirão, estava ali na beirinha da zona de rebaixamento. O Flamengo, que ao demitir o técnico Paulo Souza, foi atrás de Paulo Pesolano do Cruzeiro e tentou levar o nosso galã na mão grande, mas ouviu um redondo não. E agora o Pesolano acabou de assinar a renovação com o Cruzeiro até o final de 2023. E eu espero que ele continue fazendo o trabalho magnífico que ele está fazendo, que é o técnico mais bonito do Brasil, jogando o fino da bola. O Cruzeiro, que recebeu na manhã dessa quarta-feira uma proposta de parceria público-privado entre a Prefeitura de Betim, do prefeito Vitório Medioli, que é o presidente do Sada Cruzeiro de vôlei, e investidores da Europa interessados na construção de um estádio, de uma arena, no molde da Arena da Baixada, lá em Curitiba. Se for isso aí mesmo, podemos ter a Arena BH Supermercados, porque parece um supermercado, né, a Arena da Baixada, mas nesse caso seria uma arena de 450 milhões de reais, mais ou menos. O Cruzeiro não investiria nada, sairia com 80% dos direitos às bilheterias e poderia se utilizar comercialmente da arena também. Até agora eu vi só vantagens, provavelmente eles vão pedir um pedaço da participação na SAF do Cruzeiro, o que eu não me oponho.
Mas quem tem que concordar com isso, na verdade, é o Ronaldo, dono de 90% da SAF. O Ronaldo que nessa semana se reúne com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, para negociar a administração do Mineirão. Então, o Mineirão, um estágio novo, cenas do próximo capítulo. Tomara que daqui a 2 semanas já tenha saído essa decisão. E o Atlético, que hoje empatou com o Ceará pelo Campeonato Brasileiro e já tá 4 rodadas sem vitória. Pode entrar, avó. O que você quer? Vou guardar no percurso. O Atlético, que já tá 4 rodadas sem vitória no Campeonato Brasileiro, com muita gente pedindo a saída do técnico Antônio Turco Mohamed, apesar de eu estar 100% fechado com meu amigo Turcamel, ainda não acho que é tempo dele ir encontrar o Erdogan de volta na Turquia. Turquia que está enfrentando o Brasil neste momento na Liga das Nações de vôlei feminino, que está sendo em Brasília, depois da Liga das Nações de vôlei masculino ter acontecido também no final de semana, com uma derrota dolorida para a China masculina. A China, que é a 23ª força depois da Rússia ter sido desclassificada por causa da guerra na Ucrânia. A seleção masculina de vôlei bastante criticada. A seleção feminina nem tanto. As duas seleções estão passando por um processo de transição, né, de gerações, depois da Olimpíada de Tóquio, rumo a Paris 2024. Eu estou aqui com o meu moletom do Canadá, porque essa semana tem Grande Prêmio do Canadá em Montreal. Depois... Cara, eu não tenho nem palavras para falar. O Leclerc fez mais uma pole em Baku, no Azerbaijão. E já é a 6ª pole dele no ano, em 8 corridas. E ele ganhou apenas 2. Foi a 4ª pole seguida. Depois dele ser abandonado na Espanha, e da cagada que a Ferrari fez em Mônaco na estratégia. Mais uma vez, ele foi obrigado a abandonar enquanto liderava a corrida. A pista de Baku é muito rápida, então o efeito solo dos carros não tem tanta força, o que faz os carros quicarem muito por causa do efeito golfinho, que eu já tinha explicado no início da temporada. Provavelmente o motor da Ferrari bateu muito em função disso. O Lewis Hamilton saiu reclamando e é dúvida para correr no Canadá em função do esforço físico que esse efeito golfinho, esse porpoising causa nos pilotos. O efeito cobra muito fisicamente dos pilotos. O Hamilton é um dos mais velhos do grid. A vitória acabou sendo de ninguém mais, ninguém menos do que Max Verstappen em boca de tilápia, com a dobradinha da Red Bull, com o Checo Pérez em segundo e o George Russell da Mercedes em terceiro. A temporada agora está com a liderança do Max Verstappen, e o Sérgio Pérez ultrapassou o Charles Leclerc no Campeonato Mundial de Pilotos. O Leclerc continua em terceiro, seguido do Russell, do Sainz e do Hamilton. O Sainz, que também abandonou a corrida no Azerbaijão. A Ferrari marcou um total de 0 pontos em Baku. Agora a categoria vai para o Canadá. Mais uma questão de deslocamento, de mais de 15 horas de deslocamento, de viagem, que vem rendendo críticas dos pilotos. Os pilotos estão bastante satisfeitos em ter que correr com tanta sequência, sobretudo com o efeito golfinho em cima, né? Enfim, é isso. Também sou com o moletom do Canadá, porque eu estou recebendo neste episódio as minhas amigas Bruna e Letícia, diretamente de Toronto, participação especial. Elas que estão acompanhando de perto finais da temporada da NBA, que eu tinha... Lá no início dessa segunda temporada, eu tinha mencionado o início da temporada
da NBA, já estamos nas finais, são 7 jogos, competição em melhor de 7, né, no caso, já estamos indo para o 6º, a série está de 3-2 para o Golden State Warriors contra o Boston Celtics. Os Celtics, os Celtics são os maiores campeões da NBA e voltam a disputar finais depois de tanto tempo. E eu conversei com a Letícia e a Bruna, porque elas moram em Toronto, elas são torcedoras fanáticas dos Raptors, e elas acompanharam a temporada de perto, elas estão acompanhando as finais de perto. E elas conversaram comigo sobre as impressões para essa reta final. O 6º jogo acontece nessa quinta-feira, às 10 da noite, horário de Brasília. E caso o Celtics ganhe, terá o 7º jogo no domingo. Então, quando eu voltar no próximo episódio, já teremos o campeão da NBA desse ano. Aqui em Terra Brasílias, o Franca foi campeão do NBB, o Novo Basquete Brasil, derrotou o Flamengo, pela primeira vez levantou esse título. É engraçado, né? NBA, NBB, enfim. Também em Terras Brasílias acontece no próximo final de semana o Festival Folclórico de Parintins, opondo os bois Caprichoso e Garantido. Depois de 2 anos sem acontecer presencialmente por causa da pandemia, o Festival de Parintins retorna ao Bumbódromo da ilha, no meio do Rio Amazonas, né? Eu fiz uma enquete no Instagram perguntando se as pessoas preferiam que eu falasse do festival antes ou depois. Ganhou a opção para depois. Então, quando nós já conhecermos quem é o campeão dessa edição, eu retorno para comentar tanto a final da NBA quanto o Festival de Parintins. Por enquanto é isso aqui no Main Stage. Fiquem agora com a conversa que eu tive com a Bruna e com a Letícia no Meeting Mais. Rodou a vinheta. Beijão. Ei, gente, estamos de volta para esse especial de final da NBA aqui no Mexe Bola. Acabar com essa fake news que eu não dou valor pro basquete só porque eu não sou muito fã. Estou aqui com minhas 2 amigas quase canadenses, Bruna e Letícia. Elas que... temporariamente canadenses. Elas que são aqui de BH, né? A Bruna é de São Paulo, né, Bruna? Passos, de Minas também, mas quase São Paulo. Quase ali na divisa. E vocês mudaram para Toronto, foi na época foi no ano do título dos Raptors? Foi bem na temporada. Eu vim no mês de 2018 e a Alex veio em janeiro de 2019. Então, assim, a gente já chegou e a gente morava, assim, do lado da arena onde aconteciam os jogos. Então, a gente foi contaminada ali com aquela emoção e tal. A gente assistiu os jogos sacada aberta, porque a gente ficava tão ansioso para saber se tinha sido sexta ou não, para ouvir a galera que dava um tempinho de atraso quando, né, na TV, então a gente abria a porta para saber se foi sexta ou não antes. É igual dia de jogo aqui em BH, então que você sabe se é gol ou se não é só pelos gritos na rua, né? Tipo isso. Então, assim, a gente chegou já ali na hora que tava na crista da onda mesmo. Então, vamos... E o time da cidade ganhou. Foi campeão. Foi o primeiro título deles, né? Foi o primeiro título de não americano, né? E é engraçado porque esporte americano, principalmente, o beisebol, o basquete eu não sei, mas o futebol americano também, o campeão da liga é campeão mundial, né? Porque só se pratica o esporte nos Estados Unidos. E ano passado foi os Bucks, né? Que foram campeões, e com destaque lá do Giannis Antetokounmpo. E esse ano, como que foi? Nossa, adoro ele. Como que foi acompanhar esse ano a temporada aí? Os Raptors, eu não sei, os Raptors chegaram nos playoffs? Eles chegaram, a gente inclusive foi num jogo. A gente foi no jogo da rodada 1, foi um jogo decisivo. O Raptors estava perdendo de 3-0, tinha que ganhar para continuar na rodada, né? Foi a primeira rodada dos playoffs e ganhamos.
E foi uma sensação, a Led pode falar também por ela, para mim foi assim, eu nunca tinha sentido no esporte, assim, como espectadora, uma emoção tão grande e foi contagiante mesmo, todo mundo, porque, e aqui não tem, assim, eu não sei como que funciona nos Estados Unidos, mas aqui não tem uma área designada para casa e visitante, então, assim, são poucos os torcedores do time visitante que ficam no meio da torcida da casa. Só que a casa é quem domina, né? Quem tá aqui, quem é o dono da casa que domina. Então, isso foi muito legal, né? Não, foi assim. E foi um jogo bonito, né? Das duas partes, até porque a gente falou, a oportunidade é agora. A gente vai ver uma decisão. Então, isso tudo estava mexendo muito com a gente, também, né, a volta da pandemia, então foi tudo assim, foi bem legal. E eles já tiveram uma temporada boa, assim, não foi ruim, não. A gente ficou acho que foi em segundo lugar, não lembro direito, mas a gente ficou em segundo lugar aqui da conferência, né, na temporada regular da conferência, não, mentira, a gente ficou em quarto e pegou o quinto. Foi um dos jogos mais disputados, porque foi justamente os dois, né, que estavam ali mais nivelados, assim, de constância aí na temporada. E eles têm uma certa rivalidade com os estadunidenses, por ser o único time canadense na liga? Olha, eu não sei falar com certeza não, mas eu acho que todos os times em si, assim, têm uma certa rivalidade. Eu acho que acaba que a rivalidade ela é maior entre os times da conferência, né? Porque tem mais... se enfrentam com mais frequência do que os times da outra conferência, né? Então, eu acho que aqui os maiores rivais, eu acho que é os Sixers, e os Bucks, eu acho, se eu pudesse falar. Que são mais, mas, assim, mais perto aí de Toronto, né? Teria os Celtics também, mas eu não... Assim, igual, a gente tem uma história muito recente com o basquete. Infelizmente, no Brasil, assim, não tem tanta diversificação na cobertura esportiva igual tem aqui, assim, não que aqui seja... na América do Norte, né? Não que aqui seja um lugar perfeito, não. Mas aqui a gente aprendeu que futebol não é tudo, né? O soccer não é tudo. Aqui tá acontecendo coisas sempre, vários esportes, e a gente conheceu o basquete, a NBA, assim, com mais profundidade agora. Então a gente está vivendo, a gente está crescendo, assim, com a cultura canadense e a norte, assim, né, da América do Norte. Então é tudo muito recente pra gente ainda. A gente tá começando a entender eu não entendo, assim. Quer dizer, eu entendo as regras mais ou menos, mas meu cérebro não consegue acompanhar, é muita pausa, muita propaganda. Mas aproveitando, falando da NBA dessa temporada, né, da final, tá o Golden State Warriors e o Boston Celtics, né? Tá de 3-2 pro Golden State. O próximo jogo... São 7 jogos, é uma final de 7 jogos, né? Tipo, é uma coisa que eu fico... Muito legal isso. A gente tem que, tipo, mudar a chave para pensar uma outra lógica esportiva, né? Isso mesmo. Aqui são todas as rodadas de todo do playoff, elas são quem faz 4 jogos primeiro. Melhor de 7, então, né? Você pode até 7, melhor de 7. Então, eu acho que isso é uma coisa, assim, eu enxergo que para esses jogos que tem muito contato físico, são muito rápidos, o hóquei também é assim. O hóquei no gelo também, os playoffs são rodadas de 7 jogos, né? Dá uma nivelada maior, não uma nivelada, dá a chance de alguma alguma zebra. Inconsistência que você tem ali num jogo, você consegue
alguma discrepância. O que você falou? Desculpa. Alguma zebra. Alguma zebra, ou então alguma. Diminui a chance de zebra, né? Diminui a chance de zebra e tal, ou algum problema que você teve pontual no jogo, você consegue, né? Aí são jogos muito estáticos, isso também é muito legal ver. O tanto que eles de um jogo para o outro muda, aprende, executa, assim, a gente consegue ver isso de um jogo para o outro. O que faz essas coisas? Porque tem jogo dia sim, dia não, aqui praticamente, se está em temporada, né? Então, isso é bem legal. E nessas finais, o que vocês estão achando dessas séries de finais? Olha, pra te falar a verdade, eu comecei a acompanhar por causa do Raptors, né? Aí foi desclassificado, beleza. Só que assim, eu tava vendo que aí a Bruna toda vez mostra os melhores momentos dos jogos e tudo, e eu tô impressionada. Tô torcendo pro Celtics, né? Porque a gente tem aquele negocinho ainda lá da final dos Raptors, porque a final dos Raptors foi junto com o State Warriors também. Entendi. Então a gente já carrega, talvez, essa rivalidade. E nós, pessoalmente, já trouxemos um pouquinho lá de 2019. Entendi. E aí, então, eu tô torcendo pro Celtics, mas pelo que eu ando vendo, tipo assim, pela experiência do time, né, pela técnica, por tudo, tô achando que o Golden State vai levar. Mas esse ano, ano passado, quem ganhou o MVP foi o grego, né? O Giannis Poucos, que eu não sei falar o nome. O Giannis. E esse ano... Esse ano é o esloveno, né? Que tá pra ganhar, se eu não me engano. Como que é o nome dele? É o Luka. Luka. Como é que é? Doncic, eu acho. Doncic. Ele é de qual? Ele é do Celtics? Isso, mas... mas ele não... ele é do Dallas. Tá. Mas ele não precisa estar na final para ganhar a melhor jogador da temporada, né? Não, então, o que acontece? Ele pode ser da temporada, mas também tem o MVP da Finals, né? Que tudo indica que vai ser o Curry, né? Se continuar desse jeito, vai ser o Curry. Mas no último jogo... Foi muito legal, porque Não, pode falar. Não, que eu ia falar essa que foi que eu comecei a acompanhar a Conferência Oeste na final da Conferência Oeste. Eu não assisti as primeiras rodadas, eu assisti só a partir da final. Que a final foi contra o Dallas Mavericks. E com o Luka, o cara joga demais. E foi assim, eu tava torcendo pra caralho pra eles ganharem. Né, que eles estavam jogando contra os Warriors, né? Tava torcendo muito mesmo, só assim, eu não conheço muito do time, mas me parecia que era ele que tava fazendo tudo, sabe? Ele não consegue ganhar de um Curry, Thompson, o Green e mais o Paul que tá chegando aí já acabando sozinho, né? Tudo. Ele não ia conseguir ganhar sozinho, eles conseguiram fazer bons jogos, né? Que a gente até assistiu. A gente começou a assinar o canal esportivo nessa época. Tava muito legal assistir. Mas agora para final eu acho que, né? Só fazendo meus comentários da final, tá muito interessante, porque tá, né? Depois 1-1, 2-1, 2-2, agora 3-2 com os Warriors virando, né? E agora o próximo jogo vai ser em Boston. Então, grande chance de ficar 3-3 e ter um Game 7. Então, assim, e tá muito interessante, porque é claro que, igual a Alex falou, o time dos Warriors, eles são muito mais experientes. Então, os caras têm 5, 6 finais na carreira. No Boston,
todos são iniciantes. É a primeira final de todos os jogadores, inclusive o técnico. O técnico também, como técnico, é a primeira final dele. É o primeiro ano que é uma da liga principal da NBA, né? Então, e assim, o Celtics que é muito... A última vez que eles foram campeões foi em 2007, né? Então, já faz um tempinho, na verdade. Em 2007, não, em 2008. Já faz um tempinho, né? E o Golden State foi em 2019, já tá mais... A última final, o último título foi em 2018. Não, é porque, assim, uma coisa que eu acho que na minha cabeça já faz mais sentido, que alguém me disse uma vez quando eu tava conversando sobre futebol americano, é que quando você pega um time para torcer, independente do esporte, você acaba entendendo melhor e se envolvendo melhor. Talvez tenha sido por isso que eu nunca me interessei muito por basquete, porque pelo futebol, mas no futebol americano, por outro lado, eu não torço para nenhum time, eu acho muito legal. E aí no Canadá é muito forte o hockey também, né? Vocês já pegaram algum time para torcer? Já estão acompanhando? Como que tá? Não, é óbvio. Aqui... Time da cidade. Maple Leafs, óbvio. Toronto Maple Leafs. Tem o Toronto no futebol também, né? Agora tem a seleção do Canadá para a Copa do Mundo. Como que foi, assim, as eliminatórias? Vocês estão ansiosas para participar dessa... É a primeira vez desde 86, né? Aqui, desde 86. Aqui, o Canadá... A gente fala que aqui no Canadá, futebol é coisa de mulher. Porque aqui sempre foi o time feminino que ganhou tudo. A melhor, a jogadora que fez a maior goleadora é a Christine Sinclair, que é, né? Ela é a cara do futebol aqui no Canadá é feminino. Pra falar foram medalha de prata, foram medalha de bronze nas últimas Olimpíadas, ouro, né? Foi medalha de ouro. Ah, foi ouro! Ela foi ouro. E assim, o time masculino, né, a seleção masculina, ela é tão low profile que a gente nem ficou sabendo que ia ter um jogo aqui. O jogo que eles foram classificados, cara. Aqui do lado da gente, 2,5 km, que a gente caminha até onde que teve, no estádio que tem aqui. E a gente não ficou sabendo. E a seleção masculina ainda ganha mais do que a feminina. Estavam de greve por igualdade salarial. Isso aí. Gente, agora que eles junto com a seleção dos Estados Unidos também, que eles equalizaram os salários, né? Mas... Eu vi. Então não tem, tipo... Esse mês. Mas já tem algum preparativo? A galera já tá falando na rua da Copa ou vocês acham que vai ser mais quando estiver chegando? Assim... O povo, as pessoas comentam, assim, que tem pessoas que gostam mesmo de futebol. Igual, eu tenho um colega de trabalho que ele gosta de futebol mesmo. Então, eu lembro que quando estava tendo o sorteio dos grupos da Copa, a gente estava lá vendo e ele falou assim, olha, eu só não quero que caia no tal, tal e tal. E foi ótimo, porque, né, no grupo tal, tal e tal. Foi ótimo porque também não caiu contra o Brasil, porque agora na próxima Copa a gente vai ter, na Copa desse ano, né, nem a próxima Copa. Nesse ano, vamos ter 2 times para torcer. A próxima Copa, inclusive, é no Canadá. A outra, 2026, né? isso, 2026. Sim. Já aceitamos alojamento, já aceitamos convite para ir assistir a Copa do Canadá no Canadá. Continuarmos aqui, será que isso é uma acomodação? A minha bolha, o pessoal gosta de basquete mesmo. Eu não tô sabendo de futebol, não. A Bruna tá mais inteirada nessa parte. Quer falar 2 coisas? Não, é porque eu fiquei pensando, a gente tá falando das finais, ele fala de finais, mas o Canadá também tá na final. Não pela final, mas o Canadá está presente. O Wiggins do Warriors, ele é canadense. Ele nasceu aqui em Toronto. E ele é eu acho que hoje ele é um dos primeiros a entrar em campo lá
quando precisa fazer as substituições, e ele foi decisivíssimo nessa última vitória do Golden State Warriors no Game 5. Então, assim, o Canadá tá lá em peso mesmo. E tem outra coisa também relacionada ao que a gente está, né? O pai do Stephen Curry, ele se aposentou, ele era jogador de basquete da NBA, e ele se aposentou. Que legal. Não, é porque tá travadíssimo, eu tô, tipo, concordando, fingindo que eu tô escutando. Não, mas assim, eu acho... Nossa, travou. Tá bom, né? Depois eu edito. Mas é legal essa questão de jogadores de outras nacionalidades, né? Tipo da Grécia, da Eslovênia, do Brasil. Não sei se tem, mas já teve, né? O Anderson Varejão. E não deixa de ser uma forma de... Não que precise, né? Porque a NBA é uma marca já conhecida no mundo inteiro e tem recorde de audiência aqui no Brasil. Mas eu acho que cada vez mais, quanto mais tiver, mais legal é, né? Mas é isso, gente. Muito obrigado pela conversa. Apesar dos delays, né? Acho que toda emissora de grande porte, igual a Match TV, enfrenta esse tipo de problema técnico. Tá sujeito aí. Espero revê-las muito em breve aqui no Brasil. Vai que a gente já assiste um jogo da Copa, hein, Matheus? Exatamente. Tá rolando. O Brasil pode enfrentar o Canadá nas quartas de final, se eu não me engano. Mas é isso, obrigado. Beijo. Obrigada a você, adoramos. Beijo. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.